Hoje nós vamos estar vendo os marcos do desenvolvimento dos pré-adolescentes, que são as crianças por volta de 8 a 12 anos. Então, vou ler, tá? Quando chegaram onde estavam os discípulos, viram ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, vendo a Jesus, ficou muito surpresa, e todos correram na direção dele e o cumprimentaram. E Jesus lhes perguntou: o que estás discutindo? E alguém dentre a multidão lhe respondeu: Mestre, eu te trouxe meu filho, que tem um espírito mudo. Onde quer que o apanhe, provoca-lhe convulsões, de modo que ele espuma pela boca, arranja os dentes e começa a se enrijecer. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. E Jesus lhes respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei de suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Ao ver a Jesus, o espírito imediatamente provocou-lhe uma convulsão e o endemoniado, caindo ao chão, rolava, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai dele: há quanto tempo isso lhe acontece? Ele respondeu: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para destruí-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe disse Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino clamou: eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Vendo que a multidão correndo aglomerava-se, Jesus repreendeu o espírito impuro, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entre nele. Então o espírito saiu, gritando e agitando muito. O menino ficou como se estivesse morto, de modo que muitos diziam: ele morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, levantou e ele ficou em pé. Quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele lhes respondeu: essa espécie não sai a não ser pela oração e tem um acréscimo de jejum. Então, eu gosto muito desse texto, porque desse texto a gente extrai muitas lições para a nossa missão enquanto educadores de crianças, enquanto líderes de crianças. Então, eu vejo assim, Jesus chegou e o que ele presenciou ao descer do monte lá da transfiguração, que ele, os 3 discípulos, tinham tido uma experiência maravilhosa no monte, quando eles chegam ali no mundo real, né? Quando eles descem e se deparam com a realidade, o que eles encontram? Os discípulos dele discutindo por conta deles não terem conseguido ajudar aquela criança. E aí Jesus perguntou: o que vocês estão discutindo? O pai vem, fala que trouxe o menino e que os discípulos não conseguiram ajudá-lo. Então, a primeira lição que a gente vê aqui é o seguinte: a nossa realidade, a nossa volta, existem muitas crianças que estão sofrendo, muitas crianças que precisam de ajuda. Tem muitas famílias que não sabem onde buscar, tá? Então, nós precisamos estar dispostos a receber essas crianças. E aí Jesus vai e chama a atenção: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Então, aqueles discípulos, eles já tinham tido algumas experiências com Jesus, já tinham presenciado milagres, eles sabiam do poder de Jesus, mas mesmo assim, eles não conseguiram ajudar aquela criança, tá? E Jesus, então, começa o diálogo com o pai. E ele pergunta ao pai: há quanto tempo este menino sofre? E ele vai diz: desde a infância. Então, aqui é algo que a gente também precisa estar atento. Há crianças em sofrimento. As crianças sofrem. Então, a gente muitas vezes tem uma ideia de que o mundo da criança é um mundo cor-de-rosa, mas não é. Muitas crianças estão sofrendo violências, muitas crianças estão sendo oferecidas a deuses falsos, muitas crianças estão doentes e precisam da ação de cada um de nós, que aqueles discípulos que estão mais próximos dessas crianças.
Interessante que Jesus também pergunta, né, ao Pai, o Pai fala, Senhor, tem compaixão de nós. É como se ele estivesse dizendo assim, Senhor, eu já fui em tudo quanto é canto, tem compaixão do meu filho, tem compaixão de mim. E Jesus vai e diz, se você crê, e ele falou, eu creio, mas ajuda-me na minha incredulidade. Então, eu gosto muito dessa palavra desse homem, porque eu vejo uma sinceridade muito grande. Ele falava que cria, mas ele pedia ao mesmo tempo a Jesus, me ajude a crer mais. Então, essa também deve ser a nossa oração. Senhor, diante do que eu estou fazendo, diante dessa realidade que eu estou vivendo, eu creio que o Senhor pode me ajudar, mas ajude-me a crer cada vez mais na ação do teu Espírito Santo na vida dessas crianças. E Jesus, então, pega o menino, liberta o menino daquela opressão, e quando chega em casa, os discípulos perguntam: por que não conseguimos? E Jesus vai e responde: porque existem ações que só podem ser feitas em oração. Então, isso também é algo muito importante para nós líderes estarmos atentos, porque a gente, muitas vezes, vai por aquilo que a gente sabe fazer, a gente confia no nosso potencial, confia nos nossos recursos, mas esquece de colocar cada criança aos pés do mestre e pedir poder ao Senhor para testemunhar dele ao coração das crianças. Então, que a gente possa sempre lembrar disso, lembrarmos que nós dependemos dele, que nós precisamos da ação dele na nossa vida para que a gente possa estar atuando junto às crianças, tá bom? Hoje, como a gente tem feito em todas as aulas, eu vou apresentar os mesmos teóricos, tá? Então, nós vamos ver agora o desenvolvimento cognitivo segundo Piaget. Hoje, a gente vê também o pré-adolescente, por volta dos 11 anos, ele entrando na fase que Piaget chama de operatório formal, tá? É quando surge o pensamento abstrato. Então, a criança, o pré-adolescente, tem que chamar pré-adolescente, que eles não gostam de ser chamados de crianças, tem que ser pré-adolescente. Então, o pré-adolescente, ele já está com esse pensamento, não tanto mais no concreto, de precisar ver algo para ele pensar sobre aquilo, tá? Mas ele já tem esse pensamento mais abstrato, que possibilita ele levantar hipóteses, dele pensar, refletir sobre aquilo que a gente fala, procurar soluções para problemas. Então, você apresenta uma situação, o pré-adolescente ele vai pensar sobre aquela situação para tentar projetar uma solução. Então, pode ser um estudo de caso, vamos dizer assim, um estudo de caso envolvendo uma situação de preconceito. Tá? Então, você conta uma história sobre dois amigos que estavam sofrendo preconceito por conta da cor, e aí você pode perguntar: se você estivesse nessa situação, como você agiria? O que está acontecendo aqui que a Bíblia diz que nós não devemos fazer? Qual a solução que você daria para essa situação que eu estou contando para vocês? Então, aí o pré-adolescente, ele já tem essa habilidade de fazer essas reflexões e apresentar uma solução para você. E aí a implicação educacional é que nós devemos permitir à criança fazer questionamentos e dialogar com a gente. Então, diante de um texto que você apresenta para a criança, um texto bíblico, se ela questionar aquele texto, é importante isso, porque à medida que ela questiona, você responde, você dá a sua experiência de vida, então você está mantendo um diálogo com essa criança. E ela, então, está refletindo sobre aquilo que está sendo ensinado para ela tirar as próprias conclusões dela a respeito daquilo ali que você está ensinando para ela. Tá? Então, é muito importante a gente permitir à criança questionar, porque esses questionamentos vão fazer com que a criança vá desenvolvendo a sua habilidade de dialogar,
de argumentação, ela também vai desenvolvendo a fé nela. É importante você sempre dar respostas baseadas naquilo que está na palavra, para que a criança possa ir fundamentando a fé dela naquilo que está na Bíblia, tá? Em relação ao desenvolvimento moral, de Lawrence Kohlberg, a criança nessa faixa etária, né, o pré-adolescente, ele está com sistema social e consciência, é uma fase em que ele vai considerar o bem-estar da sociedade como um todo. Lembra que eu falei com vocês que até mais ou menos, por exemplo, a criança até 3 anos, ela está muito centrada nela, tudo gira em torno dela, tudo acontece para ela, tá? Lembra que eu falei isso para vocês? É a questão do egocentrismo, que aí a gente vai trabalhando para ela avançar no seu desenvolvimento. Quando ela chega de 4 a mais ou menos 8 anos, quem é o principal grupo influenciador da criança? É a família, tá? Então, ela já não está mais tão centrada nela, ela já começa a perceber que existem pessoas ao seu redor, além da mãe e do pai, então ela vai ampliando o universo relacional dela. A criança, o pré-adolescente de 9 a 12 anos, ele já amplia muito mais. Então, não é só a família que influencia ele, mas os professores, os amigos. Então, ele começa já a ter essa noção de sociedade, de comunidade, ok? E esse grupo, sociedade, a comunidade, começa também a exercer influência sobre o pré-adolescente. Então, ele, em relação à moralidade, aquilo que é certo, o que é errado, ele começa a considerar o bem-estar não somente dele, mas da sociedade. Se ele fizer algo errado, isso vai prejudicar não somente a ele, mas vai prejudicar o outro, pode prejudicar a sociedade como um todo, ok? E para ele, o comportamento certo. O que é um comportamento certo? É fazer suas obrigações, mostrar respeito pela autoridade e manter a ordem social, aquilo que as regras que foram combinadas nos vários ambientes onde ele está. Então, o bem-estar do indivíduo está ligado ao bem-estar do grupo, tá? Então, lembrem-se sempre disso, ele não está mais voltado só para ele. Então, para ele estar bem, o outro também precisa estar. Então, isso aí é um avanço no desenvolvimento moral dele. Agora, para isso, é necessário que a gente venha nesse processo de desenvolvimento, de orientação, de ensino com essa criança, para ela poder ir ampliando a visão dela a respeito daquilo que é certo, daquilo que é errado, e que ela pode com as suas atitudes erradas, ela vai prejudicar o outro, tá? Então, a gente vai ampliando isso aí, ok? Então, as implicações educacionais. Cada etapa precisa ser vivida, como eu já falei com vocês, com orientação, oferecer uma atmosfera de respeito mútuo. Então, assim, as regras, elas têm que ser combinadas no grupo. Se alguém desrespeitar a regra, qual vai ser a consequência disso? O que o grupo vai estabelecer como repreensão da regra não ter sido cumprida? Tá? Então, a gente, nessa faixa etária, aí, de 4 anos em diante, a gente trabalha muito com os combinados. A gente reúne a turminha e vai conversar com eles o que pode e o que não pode fazer na sala. Quais as consequências de quem não obedecer à regra. E o ideal é que essas regras, esses combinados, eles estejam escritos e num local visível da sala, para a criança sempre poder estar indo até aquele olhar para esse combinado, para ela poder lembrar, tá? E o desenvolvimento da fé da criança, ela ainda continua na fé mítico-literal, que é por volta de 7 a 11 anos de idade, tá? Então, mítica, lembra que eu falei com vocês a questão dos mitos, das histórias, das personagens que a gente conta para a criança. Então, aquilo ali, a criança se identifica com isso e ela vai aprender
a desenvolver sua fé baseada nos exemplos, nos referenciais que nós estamos apresentando para elas, que são essas pessoas que a gente está contando as histórias bíblicas, as biografias, atrai muito o pré-adolescente, justamente por conta dessa fase. Então, eles querem ouvir histórias verdadeiras de pessoas reais. Então, quando a gente apresenta biografias para eles, eles se sentem atraídos, ok? E é uma fé filiativa, é do grupo imediato da comunidade. Ou seja, a criança ela vem, por exemplo, se ela chega na igreja, tá? Vamos imaginar uma criança, igual está acontecendo lá na minha igreja agora. A mãe está mandando 2 irmãos para a igreja, tá? Então, eles estão inseridos, estão se inserindo nessa comunidade. Então, o que vai acontecer? À medida que eles forem acolhidos, à medida que eles forem inseridos nos grupos da igreja, eles vão aprendendo a desenvolver a fé deles, olhando para a fé dessas pessoas, dos amiguinhos, dos adultos que estão em contato com eles, ok? O pré-adolescente, ele começa a se interessar pelas histórias dos participantes da comunidade, pelos cerimoniais ou ritos. Então, aqui eu botei comunidade, porque Fuller, ele fala desse desenvolvimento da fé pode acontecer em várias religiões, tá? Em várias comunidades. Então, o pré-adolescente, ele começa a se interessar pela história dos diáconos, pela história dos pastores, né? No caso nosso, das igrejas, tá bom? A história, de repente, ele começa a ver um senhor lá que chama a atenção dele, então ele pode perguntar a respeito da vida dessa pessoa, então ele começa a se despertar para como que é a vida dessas pessoas que fazem parte dessa comunidade. E se interessar também pelos cerimoniais. No nosso caso, das igrejas batistas, quais são os nossos cerimoniais? É o batismo e a ceia. Então, quando a criança ela entra nessa fase de pré-adolescente, ela já começa a perguntar, a querer saber a razão do batismo, por que ele é realizado desse jeito. A mesma coisa é a ceia, tá? Então, nessa fase, podem ser influenciadas por materiais simbólicos e dramáticos. Então, assim, símbolos que a gente apresenta, histórias dramáticas, então isso influencia essas crianças, esses pré-adolescentes nessa fase. É difícil chamar pré-adolescentes, tá bom? A gente vai ver que se você vem num processo, né, de formação com a criança, quando chega por volta de 8, 9 anos, é quando a criança começa a manifestar o desejo de se batizar, porque ela é atraída, né, por aquilo que está acontecendo. As menores, elas até veem, mas aquilo não faz. Ela vê, mas ela não se sente curiosa para saber a razão daquilo. Já o pré-adolescente, não. Então, quando ele começa a manifestar esse desejo, é o momento propício para o discipulado dessa criança, entendeu? Que todo esse processo de formação que a criança recebe na igreja desde a primeira infância é um processo de discipulado, porque o discipulado é o quê? É conhecer o evangelho, conhecer a palavra, tá? Mas quando chega na pré-adolescência, que ela manifesta esse desejo do batismo, aí eu entendo que vocês têm que separar essa criança do trabalho regular e fazer um acompanhamento mais pessoal com essa criança, no sentido doutrinário mesmo, entendeu? Explicar as doutrinas, perguntar por que ela quer batizar, o que ela entende por batismo, explicar para ela o que significa o batismo. Então, todo esse processo vai ser feito nesse trabalho discipular específico que a gente considera como preparação para o batismo. Então, vamos ver agora algumas questões assim que o pré-adolescente apresenta. Fisicamente, emocionalmente, socialmente, espiritualmente, tá? E cognitivamente também. Ele é muito ativo e gosta de fazer as coisas.
Então, aqui eu vou trazer para vocês o exemplo das organizações missionárias. Então, não sei quantos daqui conhecem o trabalho das mensageiras e dos embaixadores do rei. Quem conhece sabe que a metodologia de trabalho não é o líder falar e apresentar as lições para a criança, mas o pré-adolescente ele é envolvido no trabalho. Tem uma diretoria, então a gente já começa a fazer uma formação de líder inicialmente. Eles têm que apresentar as lições, eles têm que dirigir um devocional, eles saem para fazer evangelismo. Então, por que é essa proposta? Exatamente porque a gente sabe que esse pré-adolescente, ele gosta de atividade, ele precisa estar envolvido naquilo que ele faz. A mesma coisa no ensino bíblico. Ele não quer mais ficar só ouvindo a história. Ele quer pesquisar no texto bíblico, onde está aquilo que você está ensinando para ele. Então, você vai mostrar na palavra, na Bíblia, aquilo, o conteúdo da sua aula, você vai fazer perguntas e pedir para a criança procurar no texto bíblico a resposta. Então, quando você faz isso, você está proporcionando que essa criança, ela entre numa atividade e ela faça as coisas, busque as respostas por meio da pesquisa, tá? O pré-adolescente, ele é forte e saudável, então ele diferencia um pouco das crianças menores, porque as crianças menores, elas são mais suscetíveis a doenças, então elas ficam muito gripadas, tem aquelas doenças, né, cachumba, catapora, então doenças mais comuns às crianças até 8 anos de idade. Então, o pré-adolescente, ele já passou essa fase, então, geralmente, é uma criança forte e saudável, a não ser que ele já tenha um histórico de doenças dele, tá? Mas, geralmente, é uma criança que não adoece com facilidade, tá bom? Sou barulhento e os meninos gostam de lutar. Então, vocês podem observar, quem trabalha com pré-adolescentes, que eles falam muito, eles perguntam muito, eles questionam muito. Então, é o tempo todo falando. Já observaram isso? Então, é uma característica deles mesmo, eles são assim, tá? Gosto do ar livre e do campo. Então, eles gostam de sair, eles gostam de andar ao ar livre. Então, o que, que nós precisamos fazer? Oferecer passeios para essa criança, fazer com que essa criança tenha a oportunidade de estar no ar livre também, entendeu? De fazer, vamos dizer, você está trabalhando sobre o cuidado com o planeta, então propor sair com eles, ir até uma praça da cidade, ou então até um jardim, para que eles possam observar alguns elementos da natureza que tem ali, tá? Gosto de coisas trabalhosas e de competições. Então, aí é aquilo que a gente até falou na aula passada das competições. Ele gosta, mas a gente não pode focar todo o nosso trabalho em competição, ok? E também nós não podemos envolver a atenção da criança na base da competição. A gente tem que trabalhar para que a criança seja envolvida no processo de aprendizagem, para ela ter prazer em aprender, em descobrir as verdades bíblicas, descobrir aquilo que Jesus quer que ela faça. Então, ela gosta de coisas trabalhosas no sentido assim também, de você vai propor uma atividade, não pode ser uma atividade simples, só de pintar, dar uma folha para a criança pintar. Pré-adolescente, ele já não quer mais isso. Ele quer palavrinha em palavra cruzada, ele caça palavras, entendeu? Atividades mais trabalhosas de acordo com o nível de desenvolvimento dele, tá? Gosta de história e geografia, é perguntador, como eu já disse lá quando falei do desenvolvimento cognitivo, ele pergunta muito, ele questiona muito, e nós precisamos estar prontos a responder, tá? Porque é por meio desse diálogo, da pergunta, da resposta, que ele tira as conclusões dele. Aprecio fazer coleções. Então, assim, essa faixa etária, principalmente, eu acho, os meninos, mais até do que as meninas, eles gostam. Então, quando tem aqueles álbuns de figurinha, não é?
Tem, às vezes, as empresas lançam alguns brindes em pacotes de biscoito, então eles ficam juntando aqueles brindezinhos para colecionar. Então, essa é a fase que eles gostam muito de fazer esse tipo de coleção, tá bom? Preciso ser estimulado a ler e escrever. Na verdade, estava assim, gosto de ler e escrever, só que nós estamos vivendo um tempo em que a criança e o pré-adolescente, todos nós, estamos com muito acesso à tecnologia. E se esse pré-adolescente não for uma pessoa que é estimulada a ler e escrever, ele vai ficar escravo da tecnologia, da tela, tá? Então, como líderes, nós precisamos estar o tempo todo orientando os pais sobre o perigo da criança ficar o tempo todo na tela, com o celular na mão, porque isso vai não vai fazer com que a criança desenvolva o pensamento dela, a criança pequena vai ter atraso de linguagem, a criança vai ter dificuldade de relacionamento, porque ela fica o tempo todo numa tela e ela recebe estímulo. O pensamento dessa criança se acelera, porque é estímulo o tempo todo, tá? Então, por isso que nós temos que cuidar muito dessa criança, trabalhar com os pais para que eles não permitam a criança ter acesso irrestrito a um celular, tempo irrestrito no computador, porque isso vai prejudicar o desenvolvimento da criança, tá bom? Tem uma boa memória, então o pré-adolescente ele precisa ser desafiado à memorização de textos bíblicos, porque a memória dele é como uma esponja, ele está absorvendo. Então, quanto mais a gente trabalhar para que ele grave informações, isso vai ser uma riqueza em termos de formação dessa criança, tá bom? Então, vocês trabalhar a questão das biografias dos personagens bíblicos, trabalhar as biografias de missionários do Brasil e no mundo, memorizar textos bíblicos. Então, tudo isso é importante nessa fase aí que o pré-adolescente está. Não entendo muito bem simbolismos. Então, é aquilo, como ele está saindo da fase pré-operacional para operacional concreto, e agora ele está entrando no formal, ele ainda está nesse processo de entendimento dos símbolos. Então, se você vai usar, você tem que explicar, tá bom? Tanto a linguagem simbólica, quanto alguma figura que tem algum símbolo. Então, a gente tem que explicar o significado. Posso aceitar responsabilidades, então ele tem que ser envolvido ali no trabalho, que eu posso sugerir para vocês. Por exemplo, você faz chamada, então cada semana ou cada mês, um deles fica responsável em fazer a chamada. A cada mês, 2 ou 3 ficam responsáveis em cuidar da arrumação da sala. Se você vai pegar um material em outra sala, então eles podem ajudar e pegar esse material na outra sala, tá? Então eles gostam dessas responsabilidades. Não aprecio uma autoridade sobre mim. Prefiro alguém que me guie. Então, isso aqui, gente, é autoridade no sentido de autoritarismo, de uma pessoa que dá ordem o tempo todo. Então, eles preferem aquele líder amigo, que seja firme e que guie ele, não aquele que só dá ordem sem explicar por que está dando as ordens, tá? Gosto da turma. Então, lembra que eu falei com vocês, como eles estão já saindo daquele ambiente restrito à família, e agora eles estão ampliando as relações de amizades, então a turma passa a ser muito significativa nessa faixa etária aí, tá? Agora, uma característica muito marcante dessa faixa é o seguinte: não me relaciono bem com o sexo oposto. Por que isso? Porque estou formando minha identidade sexual. Então, quem trabalha com pré-adolescente
você tem meninos e meninas, mas você sabe que eles sempre se agrupam, meninos com meninos, meninas com meninas, não é assim? Às vezes tem rivalidade entre eles ficam, os meninos caçoando das meninas, as meninas reivindicando que querem ter as mesmas coisas que os meninos têm. Isso por quê, gente? Isso faz parte do desenvolvimento dessa faixa etária. Então, a menina, vamos dizer assim, ela está aprendendo a ser menina. Quais são as características do gênero dela? Quais são as características do sexo feminino? Então, ela vai aprendendo isso à medida que ela está em contato com outras meninas, e o mesmo acontece com os meninos, tá? Não é uma questão de homossexualidade, não é isso, que vocês entendam bem isso, mas é a afirmação do gênero, menino do gênero menina. Então, para o menino firmar o gênero dele, menino, ele vai jogar bola, ele vai competir, ele vai brincar de correr, ele vai lutar. Então, porque isso são comportamentos, tá? Próprios de menino. Então, quando eles se juntam e têm esses tipos de atividades, eles vão ali se identificando. O menino é assim. E as meninas também vão fazer coleção de xuxinha, vão brincar de fazer penteado, não é isso? Então, esse agrupamento por gênero é importante nessa faixa etária, justamente para firmar essa identidade de gênero. Só que, atualmente, está muito corrompido por conta justamente da ideologia de gênero, né? Então, a gente vê, muitas vezes, meninos com características de meninas, meninas com características de meninos, e porque eles estão sem referenciais. Então, os meninos, eles precisam de referenciais masculinos e as meninas precisam de referenciais femininos para firmar essa identidade sexual, tá? Sou fã de heróis. Então, é a fase que eles gostam daquelas histórias dos heróis. E, nesse caso, nós temos que, mais do que nunca, nessa faixa de idade, apresentar Jesus como um herói. Tá? Aquele que tem todo o poder, aquele que veio ao mundo para salvá-los do pecado, aquele que foi capaz de vencer a morte, está vivo. Então, não é só permitir que eles se identifiquem com os heróis televisivos do cinema, mas também trabalhar para que haja essa identificação com Jesus, tá? Tenho poucos receios. Então, é aquela fase que ele corre, ele pula, ele brinca. Então, nós temos que mostrar para eles aquilo que pode ser perigoso, até mesmo em relação ao ambiente externo, porque eles são capazes de conversar com qualquer pessoa, se envolver com qualquer pessoa. Então, eles precisam de orientações sobre aquilo que pode ser perigoso, aquilo que não pode ser perigoso, justamente porque eles não têm essa maldade, eles não têm esse receio. Então, quem vai apresentar esses cuidados que eles precisam ter, somos nós, os adultos, que estamos em contato com eles. E aí também vem a questão da internet, nós temos que orientá-los, porque, assim, existem muitas crianças que estão tendo acesso à internet, e aí eles entram em sites que não são próprios para a faixa etária deles, e quando a gente vê a criança está envolvida com pedofilia, pode estar envolvida com pornografia, porque eles entram, assim, de maneira até aleatória, mas aí são cativos ali, entendeu? Então, a gente tem que estar mostrando esses cuidados que eles precisam ter. Sou temperamental. Então, uma hora está muito bem, outra hora está muito mal, e se tiver uma competição, então, eles começam, entram numa guerra, já passaram por isso, parece que a gente está numa guerra. Então, competições, se houver, tem que as regras estarem muito claras, e nós precisamos ser muito justos, porque o senso de justiça do pré-adolescente é muito forte. Se ele percebe que você
está dando preferência a um grupo do que e não ao outro, ele vai se frustrar e ele vai ter alguma reação agressiva, alguma reação que não vai ser muito boa, tá? Não gosto de demonstrações de afeto. As crianças até 6, 7 anos, elas gostam que você abrace, elas gostam que você dê um beijinho. Já o pré-adolescente já não gosta muito disso. Você tem que ter mais cuidado ao chegar, ao se aproximar, ao demonstrar afeto para com ele, tá? Gosto de humor, então, eles já compreendem o humor, tá? Eles já começam a ter aquele senso de humor mais apurado, que a criança menor não tem. Se você for num, ver um filme com uma criança, um desenho, que às vezes tem determinadas situações de humor, a criança pequena ela não percebe, já o pré-adolescente ele já percebe o humor presente ali, tá? Reconheço pecado como pecado. Então, isso significa o quê? O que que é pecado? É desobedecer a Deus, tá? Antes, as crianças menores, a gente nomeava as atitudes que são consideradas pecados. Bater no amiguinho, empurrar, pegar, arrancar o brinquedo da mão do amiguinho, xingar. Já o pré-adolescente, ele já avança um pouco mais nessa compreensão. Então, a gente já pode apresentar para ele o pecado como sendo desobediência a Deus, ou seja, eu quero fazer as coisas do meu jeito e não conforme Deus estabelece na Bíblia, na palavra dele, tá? Minha religião não requer jogo de emoções. Então, isso significa o seguinte, gente, eu não posso ficar falando assim. Se você não receber Jesus, você vai para o inferno. Olha, Deus castiga você se você não fizer isso. Então, essas falas, na verdade, estão muito carregadas de emoções. E não é uma religião saudável para a criança, para o pré-adolescente. Então, a gente tem que trabalhar com aquilo que é certo, aquilo que é errado, fazendo ele refletir sobre aquele ensinamento que a gente está dando, para que ele aprenda a ter um relacionamento com Deus, um relacionamento saudável, um relacionamento de amor, um relacionamento sincero e não um relacionamento de medo, de temor, tá? Nesse sentido aí. Tenho perguntas sobre a fé, e aí eu volto a falar. Ele perguntou, nós temos que responder. E ele precisa ser encorajado nas devoções diárias. Ou seja, sabe aquele momento devocional? Então, isso é importante, o pré-adolescente criar esse hábito de ter o seu momento devocional, ou seja, ler a Bíblia, orar, tá? Então, como que você vai encorajar isso? Você pode encorajar fazendo na classe, tá? Um quadrinho com o nome de todo mundo a semana, e quando chega no domingo, no dia do encontro, você pergunta quem fez a devocional, e aí você marca, coloca uma estrelinha. Pode também fazer um caderninho, uma cadernetinha, e cada folhinha você colocar um texto bíblico para eles lerem e fazer uma pergunta para o texto. Aí, no final do período, que você preparou aquele caderninho, vamos imaginar que você preparou por um mês, e eles fizeram. Aí você pede o caderninho, aí quem fizer, você pode dar uma lembrança, como reconhecendo que ele cumpriu aquilo ali, que aquilo foi importante. Então, é um estímulo para a criança que cumpriu aquilo ali que você estabeleceu. Então, isso é importante porque a criança, conforme ela vai fazendo, ela vai criando o hábito, depois ela mesma vai sentir falta quando ela não fizer, entende? Então, quem vai estimular para que a criança crie esse hábito da devoção é você, líder, que está em contato com ela. Bom? E aí, gente, eu finalizo falando para cada uma de vocês o seguinte, que a nossa missão como líder do Ministério Infantil
é criar cercas ao redor das crianças. A cerca, né, a gente coloca em volta. E como que nós criamos cercas? Colocando a Bíblia como referencial na vida dessa criança. Então, desde pequenininha, a criança tem que ser incentivada a trazer a Bíblia, a você mostrar que aquilo que você conta está escrito nesse livro, que você ama esse livro, que ali tem histórias importantes, para que a criança ela vá aprendendo que a Bíblia é a verdade de Deus para nós. Nós colocamos cercas quando nós apresentamos exemplos para a criança seguir, quando nós somos exemplos e quando também tem outras pessoas que se tornam exemplos na vida dessa criança. Nós colocamos cercas quando a gente reforça quem a gente é em Cristo. Então, eu tenho que compartilhar com a criança aquilo que Cristo fez na minha vida, eu tenho que compartilhar com a criança aquilo que Cristo é para mim. Então, quando a criança ela percebe Cristo em mim, eu estou reforçando quem eu sou em Cristo, tá? Nós colocamos cercas quando nós temos constância nos ensinamentos. Ou seja, eu estou lá semanalmente ensinando a criança, eu estou lá semanalmente compartilhando com ela a lição, eu estou lá semanalmente preparando as aulas para que aquele momento ali seja um momento significativo na vida da criança e, ao mesmo tempo, alimente as crianças, alimente espiritualmente. Então, quando eu ensino um cântico, quando eu conto uma história, quando eu proponho uma brincadeira, quando eu preparo um jogo, eu estou alimentando a criança com a sã doutrina. Uma doutrina que vai fazer com que a criança tenha alegria em se relacionar com Deus por meio da fé em Jesus. Então, essa é a nossa missão enquanto líderes, enquanto professores de crianças, enquanto responsáveis pela área infantil da igreja onde nós estamos inseridos.